Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer uma das minhas coisas favoritas, que é cortar mudinhas de suculentas. Bom, aproveitei que a chuva deu uma pausa por aqui, já tá com uns 2 dias que sai um solzinho. Aproveitei para mexer nas plantas, fazer manutenção em alguns vasos que precisa fazer, tem que fazer alguns replantes também. Mas nesse vídeo vocês vão ver algumas mudinhas que eu cortei dos caules, várias mudinhas, né? Na minha opinião, essa é uma das melhores coisas, assim, de você ter muitas suculentas, ou então até quando você tem poucas suculentas, mas você perde o medo de cortar, sem dúvidas fazer mudinhas de suculentas assim por corte, né, por decapitação, por poda, é um dos jeitos mais fáceis que tem. E é muito, muito legal você ver as mudinhas assim crescendo nos caules e aí chegou lá no tamanho que você quer cortar. Eu já estava com vários caules, com muitas mudinhas pra mim separar, já tinha um tempo, né? Algumas mudas estão maiores, outras estão menores. Tem alguns vasos aqui como esse arranjo que estão com vários e vários caules. Tem alguns outros berçários menores que eu resolvi separar só algumas mudas. Então vocês vão ver aí algumas das mudinhas que eu cortei. E que logo, logo, acho que daqui a uns 10, 15 dias, elas já vão ter raízes. E aí eu vou plantar no substrato. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, esse é um dos jeitos mais rápidos, assim, de você fazer mudinhas suculentas, principalmente de algumas espécies que são mais demoradas ou que às vezes nem dá pra fazer mudinha por folha. Então, esse jeito de fazer mudinhas assim por corte é muito legal. Eu sempre defendi fazer mudinhas por decapitação aqui no canal, né? Desde que eu perdi o medo de cortar suculentas, eu sempre mostro aqui de vez em quando cortando algumas suculentas, porque foi realmente a forma que eu mais me adaptei aí, né, de fazer mudas suculentas. Eu sempre gostei muito de fazer mudinha por folha, né? Lá, se vocês verem os vídeos mais antigos, lá em 2019, 2020, eu fazia muito berçário de suculentas por folhas. Só que eu tinha algumas suculentas que brotavam muito fácil por folha, né? Como a Perle, Black Prince, Topsy Turvy. Então essas suculentas elas brotam muito fácil, muito rápido, né? Mas a partir do momento que você vai tendo suculentas diferentes, vai ficando mais demorado, fica mais complicado fazer berçário, ocupa mais espaço, né? E aí você cortando as suculentas assim, você vai ter sempre mudinhas daquela suculenta. E bem mais rápido aí, dependendo da espécie da suculenta, bem mais rápido do que você fazer mudinha por folha. Nesse vídeo mesmo tem alguns caules que eu cortei há uns 2 meses ou menos e já tem mudinhas consideravelmente grandes, né? Então as mudinhas desenvolvem mais rápido. E aí nesse dia eu aproveitei para tirar algumas mudas não só dos caules que eu corto para ter mudinhas, mas de algumas suculentas que já estavam com mudas embaixo também, né? Vocês viram, essa Echeveria é super mínima, eu tirei essa muda maior, mas ela tá cheia de mudinhas embaixo. Tá a coisa mais fofa. Aqui é um outro exemplo. Esse vasinho aqui de Echeveria Tinkerbell, eu tirei a muda maior, né, a roseta maior daqui, que tava cheia de mudinhas embaixo, e as mudinhas foram crescendo, e aí já aproveitei para tirar 2 mudas maiores daqui também. Então, esse é um jeito muito legal de você ter muitas mudas suculentas, de você ir multiplicando a sua coleção, né, sem necessariamente você ter que comprar várias da mesma suculenta. Vocês estão vendo agora esse vaso que eu montei com vários caules de várias suculentas que estão cheinhos, cheinhos de mudinhas. Esse caule que eu tô cortando agora, essa mudinha, por exemplo, da Echeveria Lia. Tenho aí 2 mudas maiores que eu tirei e eu comprei uma única Echeveria Lia pela internet. Então tenho várias suculentas aqui. Por exemplo, Rainbow, já fiz muitas mudinhas de Rainbow por aqui. Agora é uma suculenta que não tá mais tão cara quanto antigamente, né? Mas imagina, se eu fosse comprar aí as 8, 10 mudas de Rainbow que eu já fiz por aqui, quanto que ia dar? E aí já chega no outro ponto também, que é você cortar caules assim, dependendo do caule da suculenta, né? Você vai ter muitas mudinhas, o que é legal para troca de suculentas também. Eu já coloquei lá na minha listinha de metas para esse ano de fazer muitas troquinhas. Eu acho super legal você fazer troca de suculentas porque é uma via de mão dupla, né? Tanto ganha você quanto a outra pessoa que você tá trocando suculentas. Todo mundo vai ter suculentas novas, ninguém vai estar comprando suculenta.
Então, tenho certeza que pelo menos algumas dessas mudinhas que eu cortei nesse vídeo aqui vão ir para outros jardins. Tem algumas outras suculentas que eu tô aqui planejando trocar também. Tem algumas suculentas que eu quero cortar a suculenta em si, né? As minhas suculentas maiores. Já falei aqui em alguns vídeos que eu quero dar uma renovada por aqui, decapitar, cortar aí muitas das minhas suculentas, mas aí quando o clima estiver bem melhor por aqui, né? Mas aí voltando a falar das mudinhas de suculentas desse tamanho quando eu corto, né? Sempre tem alguns comentários, sempre tem gente me perguntando assim: ah, mas a suculenta desse tamanho, ela vai vingar, ela vai enraizar, ela não é muito sensível? E, gente, é assim, aqui comigo, os caules decapitados, esses caules com as mudinhas, ou então esses vasos com vários caules, geralmente ficam no tempo. Esses aí, todas essas mudinhas que vocês estão vendo, né? Algumas agora com identificação, algumas que eu não gravei cortando, ficam no tempo. Então as mudinhas em si, elas já crescem já se adaptando àquele regime de luminosidade, né? Tomar chuva, tomar sol. Mas quando eu corto elas, eu não deixo elas sem raiz, tomando ali sol e chuva, sol e chuva. Então vocês vão ver que no final do vídeo eu mostrei onde que eu tô deixando elas. Mas eu deixei todas as mudinhas juntas, num local que vai bater muita claridade. Acho que no máximo elas vão tomar alguns raiozinhos de sol ali, solzinho fraquinho da manhã. Mas é tudo questão de adaptação, né? Como eu falei, daqui a uns 10, 15 dias elas já vão estar com raízes. Aí eu já posso plantar no substrato, né? Eu poderia até plantar daqui a uns 4, 5 dias, quando o corte já estiver bem cicatrizado. Só que eu prefiro esperar raízes, esperar elas soltarem raiz para poder plantar. E aí depois eu só planto e começa uma adaptação assim aos poucos, né? Dependendo do sol que esteja fazendo por aqui. Mas, como sempre, no cultivo das suculentas, tudo depende de adaptação, né? Quando a gente compra uma suculenta em um local e traz para o nosso jardim, precisa adaptar. Quando a gente compra uma suculenta pela internet, precisa adaptar. Então, com as mudinhas também é a mesma coisa. Estou mostrando aí algumas outras mudinhas que eu cortei, né? E é nessas horas que eu, assim, fico incrédula da quantidade de suculentas que eu tenho por aqui, da quantidade de espécies, né? O meu gênero favorito é Echeveria, vocês já estão cansados de saber, mas eu tenho assim muitas suculentas diferentes e dessa vez eu resolvi cortar, acho que umas das suculentas mais diferentes que eu tenho por aqui, que são as minhas eufórbias. Cortei algumas das eufórbias que eu tenho, vocês estão vendo aí algumas das mudinhas da eufórbia Lactea cristata variegata, que é meu xodózinho por aqui. Cortei alguns pedacinhos menores, outros maiores. Esse aqui, por exemplo, é o maiorzinho que eu cortei. Eu acho que ele é o mais promissor, porque tá num formato bem bom, tá num tamanho bem bom também. Cortei alguns menorzinhos, como esse aqui, pra ver. Acho que esse é o menor de todos, da variegata. E aí, fora esse, tem um pouco maior que esse, mas é a primeira vez que eu corto essas eufórbias. Essas cristatas é a primeira vez que eu corto, não sei se vai demorar muito para enraizar, para cicatrizar, mas cortei justamente para ter experiência, né? Cortei aqui, ó, esses 2 pedaços da minha Euphorbia Lactea cristata também. Eu acho que, sei lá, eu tenho a impressão que essa vai enraizar mais rápido que a variegata, mas veremos. E aqui é um pedacinho da minha Euphorbia enopla, que essa eu já cortei para fazer mudinha. Mas cortei então essas 3 eufórbias, algumas mudinhas dessas aqui, acho que vão ir lá pro Ceará, pra casa da minha tia que gosta bastante de plantinhas. Mas vou ficar com essas outras aqui. Se vocês quiserem acompanhar, me contem nos comentários. Só aqui então todas as mudinhas suculentas que eu cortei, muitas mudinhas de Echeverias, né, mas pelas minhas contas mais de 50 suculentas diferentes e tenho certeza que logo elas já vão estar enraizadas para eu implantar. Como eu falei para vocês, ó, coloquei num local que não bate muito sol, coloquei aqui onde elas vão tomar bastante claridade, mas não vão tomar tanto sol quanto essas outras suculentas aqui estão tomando. Quando aparece sol por aqui, né,
Mas então, acho que para esse vídeo foi isso, um vídeo mais rapidinho. Comenta aí se vocês gostam de ver vídeos assim, ou comenta aí um assunto que vocês querem ver no vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.